eu sou a professora Fernanda. E hoje nós vamos estar falando sobre República Velha no Brasil, certo? O voto aberto, ele dá espaço para inúmeras disputas. Tá? Muita falcatrua. Tá no voto da criatura. Então, o voto aberto, isso estar estabelecido na Constituição, já deixa muito claro a que interesses essa república veio servir. Tá? Porque eu preciso saber com certeza em quem o meu eleitor vai votar. Né? Por que não há garantia de voto secreto? Né? O voto é aberto. Então, isso é um ponto bem importante. O segundo ponto importante da Constituição Republicana, tá, é a separação entre a Igreja e o Estado. Ou seja, o Brasil é um Estado laico, tá, a partir de 1889. Esse termo, Estado laico, também é um termo que nasceu aí com a Revolução Francesa, tá, porque lá na época do antigo regime, do absolutismo monárquico, não havia separação entre igreja e Estado, não havia separação entre política e religião. Era tudo a mesma coisa, ou seja, o rei, ele era rei, não porque ele era um político competente e honesto, mas ele era rei porque Deus escolheu ele para aquele cargo. Tá? Então, isso também, já nessa época, já tinha um cheiro de mofo, né? Como assim como as monarquias, tu misturar política e religião já era considerado uma coisa do passado. Tá? Então agora o moderno, a república, para ser moderna, ela também tem que ser laica. Tá? Isso no papel, não quero dizer que na prática isso acontecia dessa forma, mas no papel, então, o Brasil republicano, ele é um Estado laico, onde a igreja é separada do Estado. Então agora a política é uma coisa, religião é outra. Tá? Muito bem. E o terceiro ponto mais importante dessa Constituição é a questão de quem pode votar, tá? Então, existia ainda toda a questão dos ex-escravos, né? Que recém tinham se tornado livres. Então, a grande preocupação da elite brasileira, principalmente dos cafeicultores e dos militares aqui, é como é que eu posso evitar que esse escravo vote, né? Que o ex-escravo vote. Como é que eu posso evitar que essa massa de pessoas, então, negras, mestiças, né, ignorantes, no sentido de não ter nenhum tipo de educação formal, como é que eu posso evitar que essas pessoas votem? Eu não posso colocar no texto da Constituição que é proibido pessoas pobres, negras e mestiças votarem. Não, eu não posso colocar isso, né? Porque isso também já soava muito feio na época. Mas então eles escreveram de outro jeito, tá, que nós vamos analisar agora. Diz o seguinte, que apenas os homens alfabetizados e maiores de 21 anos podiam votar. Tá? Ou seja, não tem nada na Constituição que diga, por exemplo, que os ex-escravos não podem votar. Mas tem uma palavrinha aí nessas que eu falei que exclui a grande maioria da população brasileira, que é a palavrinha alfabetizado. Tá? Por quê? A gente está falando aqui de uma época onde 2% da população é alfabetizada. Tá? Então, nós não temos aí escolas públicas como nós temos hoje. Tá? A grande maioria das escolas que existiam nessa época eram escolas pagas. Tá? Ou seja, então só os filhos dos cafeicultores, tá? Ou ligados aí a famílias ligadas à política há muito tempo estudam nessas escolas. E quem que continuar estudando, a elite mandava os filhos para estudar nas escolas na Europa. Tá? Então, esses homens alfabetizados é o que garante que só a elite do país vai participar da política. Tá? Então, a gente consegue ver que essa república, ela não é uma república democrática, tá? Porque consegue, a partir dos mecanismos estabelecidos na Constituição, tu consegue excluir a maior parte do povo brasileiro, tá? A partir do tema da palavra alfabetizado. E a mulher, as gurias sempre me perguntam isso, as mulheres, mesmo sendo alfabetizadas, não tinham direito ao voto, tá? Dentro daquela ideia, então, de que a mulher não é cidadã, porque a mulher deve ficar dentro de casa, restrita ao seu papel de mãe e esposa. Tá? Então a mulher, ela não tem direitos políticos, mesmo ela sendo alfabetizada. Tá? A gente tem vários casos de mulheres aí na história do Brasil que eram alfabetizadas, né? Mas não tinham direito ao voto, não tinham cidadania, porque a Constituição não permitia. Acho que é isso. Acho que sim. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí a nossa aula, então, sobre a República Velha. E um abração. Tchau.